Imagine a jornada de um homem chamado Pedro, um pescador humilde em uma costa selvagem, onde as ondas batem furiosas contra as rochas afiadas. O cheiro salgado do mar misturando-se ao suor de dias intermináveis de luta. E as noites são assombradas pelo rugido do oceano que parece engolir sonhos como peixes em uma rede rompida. Pedro havia perdido tudo em uma tempestade devastadora. Seu barco afundado, sua família doente com febre que queimava como fogo infernal e sua fé abalada como um mastro quebrado, deixando-o de joelhos na areia fria, o gosto amargo de sal nas lágrimas, enquanto ele gritava para o céu escuro: Deus, por que me testas assim, se tu és amor? Inspirado em testemunhos reais de sobreviventes, de tragédias que, como ele, questionaram o divino em meio ao caos, apenas para emergir com uma prosperidade espiritual que transborda para a vida material, como aqueles que compartilharam em diários de fé sobre superar perdas e encontrar bênçãos inesperadas. Pedro encontrou uma velha Bíblia arrastada pela maré, páginas encharcadas, mas intactas, revelando uma verdade exclusiva que o mundo ignora. Deus permite provas não para destruir, mas para forjar uma fé inabalável que atrai sua prosperidade eterna, transformando tormentas em testemunhos vivos, provando que o que parece crueldade é, na verdade, o fogo refinador que purifica o ouro da alma. Você já sentiu como se Deus estivesse te esmagando com provações que te deixam sem ar, questionando por que Ele permite o sofrimento quando promete bênçãos? E se perguntou se há uma revelação escondida que não só explica o porquê, mas te dá o poder para superá-las com uma fé que não quebra, trazendo uma vitória que muda tudo. Imagine sair dessa dor mais forte, com prosperidade fluindo como um rio. E se eu te disser que essa revelação exclusiva está esperando por você agora, pronta para transformar sua agonia em glória? Vamos nos afundar nessa tempestade juntos, como se estivéssemos no convés de um barco balançando violentamente. As ondas geladas espirrando em nosso rosto. O sal ardendo na pele, enquanto o vento uiva segredos ancestrais. E eu te conto a revelação que Pedro desvendou. Um mistério que não é para os que buscam respostas fáceis, mas para aqueles dispostos a mergulhar no abismo da dúvida, sentindo o terror antes da tranquilidade. Sinta o balanço do mar sob seus pés, o cheiro de algas podres e peixe morto subindo como um lembrete de fracassos. E imagine Pedro ali, agarrado aos destroços de seu barco, o coração martelando como tambores de guerra, os pensamentos em um vórtice de raiva e desespero. Por que, Senhor? Por que permites isso? O dilema cortando sua alma como uma faca enferrujada. Render-se ao ódio ou buscar um propósito no sofrimento. A revelação começou a se desdobrar como uma névoa se dissipando ao amanhecer, sussurrando que Deus permite provas para nos refinar, inspirado em Tiago 1:2-4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E Pedro, com as mãos cortadas pelas cordas rasgadas, sentiu um tremor no peito ao perceber que sua perda não era punição, mas um chamado para crescimento, o cheiro de sal misturando-se às lágrimas quentes que lavavam sua raiva. Mas a tensão crescia como uma onda gigante se erguendo, porque nada mudava. A febre da família piorava, a fome roía como ratos, e uma dúvida venenosa sussurrava: e se Deus for indiferente? Fique comigo, porque a próxima camada dessa revelação traz uma reviravolta que ninguém antecipa, uma quebra no padrão que transforma o porquê em para quê. A noite caía como um véu negro sobre o mar agitado, o cheiro de peixe apodrecendo na praia, evocando decomposição e fim.
E Pedro, acocorado na areia úmida, enfrentava a revelação com uma intensidade que queimava por dentro, questionando o propósito divino, enquanto o vento carregava ecos de risos perdidos de sua família saudável. O conflito interno fervia como o oceano em fúria, desejando amaldiçoar o céu. Mas a Bíblia, aberta ao luar, revelava que as provas vêm para produzir esperança, ecoando Romanos 5:3-5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. E Pedro sentiu um arrepio na espinha, como se uma mão invisível tocasse seu ombro, percebendo que sua dor era o solo onde a fé inabalável brotaria. Seus pensamentos giravam em caos. Eu suporto, mas e se quebrar? A surpresa veio como uma calmaria repentina. Um pescador vizinho, tocado por uma visão noturna, trouxe remédios e comida, não curando tudo, mas acendendo uma luz na escuridão, provando que Deus usa provas para nos conectar ao seu amor. A intensidade subia agora, porque superar com fé inabalável exigia não só entender o porquê, mas agir na confiança, inspirado em Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E Pedro, sentindo o gosto salgado do mar em seus lábios rachados, orava pela primeira vez sem raiva, o dilema apertando: confiar cegamente ou exigir provas? Você sente essa mesma tormenta agora, não sente? Essa onda de dúvida que ameaça afogar, questionando se as provações têm fim. Mas espere, porque as reviravoltas se acumulam, uma pergunta que só será iluminada adiante. E se a fé inabalável não evite as provas, mas as transforme em portais para a prosperidade? Os dias se arrastavam como marés lentas, o ar salgado carregado de umidade que grudava na pele como culpa não resolvida. E Pedro, com o corpo marcado por cicatrizes das ondas, abraçava a revelação com uma determinação que doía, repetindo-a em sussurros ao vento, provas para refinamento, para esperança, para fé. O conflito culminando em noites de vigília, onde visões de naufrágios o assombravam como demônios, desejando desistir, mas sentindo uma força sobrenatural o sustentar. A quebra de padrão veio inesperada. Ao compartilhar sua luta com a vila, inspirado em 1 Pedro 1:6-7. Agora, por um pouco de tempo, vocês podem ter de sofrer diversas provações, a fim de que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece mesmo quando refinado pelo fogo, resulta em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Pedro viu curas milagrosas, a febre da família cedendo como névoa ao sol, peixes abundantes enchendo redes remendadas, e oportunidades surgiram como um novo barco doado por estranhos tocados por sua fé. A tensão pulsava como o mar em calmaria falsa, levando a momentos de dúvida profunda. Senhor, é isso o superar? Mas as reviravoltas se entrelaçavam. Prosperidade não era ausência de provas, mas vitória nelas, com saúde restaurada, família unida, e uma missão de testemunhar que atraía bênçãos como ímãs. Você sente o sal secando em sua pele, o sol nascendo como uma promessa? Essa é a fé inabalável crescendo, mas há uma revelação exclusiva final que vai te abalar. Uma verdade que prova que as provas são o caminho para a glória que Deus reserva. E se eu te disser que a jornada de Pedro, inspirada em relatos reais de fiéis que superaram câncer, falências e perdas através de fé inabalável, como aqueles que testemunharam em livros devocionais sobre o fogo que refina sem consumir, revela que Deus permite provas para nos tornar canais de sua prosperidade, onde a fé não quebra, mas multiplica bênçãos que o mundo não compreende.
Você acredita que isso realmente aconteceu? E pode acontecer com você? Já viveu algo parecido com essa prova que te testa até o limite? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você, um sussurro divino para abraçar suas provações. Comente abaixo sua própria história de fé, compartilhe com alguém em dor e se inscreva no canal para mais revelações exclusivas que fortalecem, mas só se tiver coragem de confiar inabalavelmente.